Olá, pessoal! Estamos de volta. No meu canal, eu abri um espaço, alguns meses atrás, para que nós pudéssemos conversar sobre a leitura dos livros que nos trazem informações sobre o autismo. E um dos livros que eu sugeri, para a minha audiência aqui foi O Cérebro Autista. Inclusive, nós já fizemos um comentário aqui sobre a leitura da introdução do primeiro e segundo capítulo. E hoje eu estou aqui para que a gente dê continuidade a esse processo, apesar de um longo intervalo, que a gente dê continuidade a esse processo falando do segundo capítulo do livro O Cérebro Autista, que foi escrito pela Temple Grandin com mais um colaborador, o Richard Panek, eu acho que é isso. E ela nos traz informações valiosas sobre a experiência dela com o aparelho de ressonância magnética. Ela fala com muita empolgação, sobre essa experiência de ter o seu cérebro revelado, de conhecer, a estrutura do seu cérebro e funcionamento através de um aparelho de ressonância magnética. Então, nesse segundo capítulo, ela vai falar assim, um pouco do desafio que é passar por um aparelho de ressonância magnética. Quem aqui já passou por essa experiência sabe que realmente é difícil, Eu, por exemplo, no início do ano, passei pela experiência de apresentar um tumor no cérebro, e aí eu necessitei fazer uma ressonância magnética para avaliar, a dimensão desse tumor e também para orientar os médicos, no procedimento cirúrgico da retirada do tumor, que não foi retirado totalmente, mas em parte, porque ele está localizado numa região delicada, Mas é um tumor benigno, tá? Só isso já é uma grande bênção. Então, eu abri esse parêntese para dizer que, para a Temple, passar por um aparelho de ressonância magnética, apesar de ser uma experiência muito gratificante para ela, necessitava que ela fosse bastante colaborativa. Nós sabemos que pessoas com autismo, têm as suas limitações de natureza sensorial. E dentro de um aparelho de ressonância, a pessoa tem que ficar extremamente imóvel, mesmo porque qualquer movimento pode acarretar uma alteração, uma leitura equivocada daquela avaliação feita com o aparelho. A Temple Grandin, ela foi bem orientada sobre como se comportar para que tudo saísse da forma mais exitosa possível, Para que não houvesse nenhum equívoco assim, na interpretação das informações e dos dados colhidos na ressonância. Então, no início do capítulo, ela vai relatando o seguinte, ela diz o seguinte: com o passar dos anos, eu descobri que eu tenho um talento oculto. Sou muito boa em ficar deitada, absolutamente quieta, um longo tempo. Então, ela acha que isso é um talento, principalmente para quem vai passar por uma ressonância, A primeira vez que eu percebi esta capacidade, continua ela, foi em 1987, na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, quando eu fui um dos primeiros autistas a passar pela ressonância magnética nuclear. Os técnicos me advertiram que a experiência seria ruidosa, e é, de fato, muito ruidosa. Eles disseram que o apoio de cabeça seria desconfortável, e certamente era. Eles disseram eles também disseram que eu deveria ficar muito quieta, o que eu fiz, com algum esforço. Vocês sabem que ela não falou a questão do ruído ainda, Ela vai mencionar isso depois, mas a gente não vai ficar lendo, os trechos aqui, porque a ideia é que eu passe para vocês um pequeno resumo e faça algum comentário sobre esse capítulo. Então, ela vai tratando, de relatar essa experiência no princípio, de todas as orientações que ela recebeu e de como ela se comportou nesse aparelho.
Ela chegou até a comparar o aparelho com a máquina do abraço. Vocês podem buscar no Google a máquina do abraço, que ela vai estar vinculada a Temple Grandin, porque foi ela que criou essa máquina no momento que ela conviveu com a tia numa fazenda, e ela percebeu que lá existia um equipamento que, na hora que o gado era vacinado, ele ficava naquele, eu não lembro agora o nome, ela ficava naquele, o gado ficava, né, naquele espaço, tendo o corpo comprimido e imóvel, né, para que a vacina pudesse ser feita. Então, aconteceu até um episódio que vocês, assistindo ao filme de Temple Grandin, que o filme tem esse título, Temple Grandin. Vocês assistindo esse filme, vai mostrar um momento em que ela teve uma crise de pânico muito grande, porque ela estava na fazenda da tia e a porta dela tinha sido sinalizada, né, com um cartazinho para que ela identificasse a porta do seu quarto. Então, quando ela chegou, certo dia ela chegou para ir para o seu quarto, por uma questão assim, uma ventania que aconteceu por ali, né, jogou esse cartaz para longe. E quando ela se viu diante de várias portas semelhantes e ela não sabia qual era a porta do seu quarto, ela entrou em desespero, ela ficou muito, muito estressada, ela teve uma crise de pânico. E a primeira coisa que ela fez foi correr para este espaço, para este instrumento que tem na fazenda, e ficar dentro dele e fazer ela mesma a pressão sobre o corpo dela, né, com aquele instrumento da mesma maneira como é feito com os animais. E ela sentiu um extremo conforto, uma extrema tranquilidade, ela conseguiu relaxar, né, após essa experiência, nesse instrumento aí. Então, ela daí teve a ideia de construir a máquina do abraço, que ela chegou a levar para a universidade dela, quando ela entrou na universidade. E, infelizmente, pessoas da universidade rejeitaram a máquina dela, né, jogaram no lixo. O filme mostra isso, é muito triste, né, porque era a maneira dela se regular usando aquele instrumento. E aí, gente, ela compara, então, o aparelho de ressonância com a máquina do abraço. E ela vai dizendo, né, que na meia hora seguinte que ela esteve dentro da máquina, tudo que tinham avisado a ela realmente aconteceu. O som de martelos na bigorna, a cãibra no pescoço, a monotonia consciente de monitorar cada um dos seus movimentos. Ela não se mexia, ela mesma dizia para si mesma, né, não se mexa, não se mexa, entendeu? Para condicionar o comportamento dela, porque ela estava tão empolgada com aquela experiência e do resultado daquela experiência que ela queria contribuir ao máximo para que aquilo desse muito certo. E ela se esforçou bastante para isso. Então, quando tudo terminou, né, ela foi imediatamente para a sala dos técnicos, né, para observar, né, o resultado de todo aquele registro feito, né, pela máquina de ressonância magnética. E uma das primeiras coisas que chamou a atenção da Temple nessa experiência, né, o resultado que trouxe é que os ventrículos dos cérebros direito e esquerdo, né, os ventrículos do cérebro dela, né, de um lado e de outro, eles eram assimétricos. Isso despertou o interesse dela. Mas o médico que estava acompanhando, né, disse para ela, olha, uma assimetria, ela é normal até um certo ponto, né? Então, a Temple entendeu que até em pessoas típicas essa assimetria é esperada, mas no caso da Temple, essa assimetria era muito acima, né, do esperado, chamava muito atenção. Outra questão é que eu vou colocar para vocês é que a Temple, ela vai dizer que no estudo do cérebro, através de um aparelho de ressonância magnética, por exemplo, esse estudo não vai lhe dar todas as respostas que você espera, né? Ele vai te dar poucas respostas. Mas uma das coisas que chamou a atenção dela nesse experimento foi que essa análise, né, dessas imagens demonstrou que, por exemplo, o cérebro ele não consegue trazer ou deixar claro
o que é causa e o que é efeito, tá bom? Ele traz a configuração, né, do comportamento ali expresso através das imagens, mas ele não determina se aquele comportamento expresso através daquelas imagens é causa ou se é efeito de um estímulo, por exemplo. Então, nisso, ela traz para a gente a reflexão sobre um dilema, semelhante àquele que a gente pensa assim, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas aí vou falar para vocês em que aspecto isso acontece. A Temple fala que uma das descobertas dessa avaliação levou à seguinte questão. Nós sabemos que, em geral, os autistas eles têm uma propensão, né, se apegar mais a objetos do que a pessoas, né? Então, essa questão do reconhecimento facial é uma limitação para a pessoa com autismo. Essa questão de olhar nos olhos, né, é uma dificuldade. E aí, considerando o fato de que o cérebro autista ele não determina o que é causa e o que é efeito, a gente tem uma situação assim, um questionamento. A pessoa com autismo, ela não tem uma forte, digamos assim, um registro forte dos rostos por conta da baixa interação, né, que ela manifesta, né, pela pouca interação que ela manifesta com as pessoas, ou é a baixa interação com as pessoas que leva a essa dificuldade de registrar os rostos, de fixar os olhos, né, de olhar nos olhos, por exemplo. Então, essa é uma questão que vai ficar realmente para ser respondida não se sabe quando, porque é aquela questão de não se saber o que é causa, o que é efeito. Trazendo até uma reflexão do que aconteceu, gente, na introdução, né? Quando ela trouxe aquela experiência com a mãe, porque as pessoas em geral falam que pessoas com autismo não gostam de abraço, que as pessoas com autismo gostam de se isolar. Então, assim, gente, existem questões no cérebro desse sujeito que promove, que leva esse sujeito ao isolamento, né? Eu não sou autista, mas eu tenho depressão, uma depressão crônica, e o meu cérebro, ele está doente, ele precisa de medicação para combater essa depressão, porque quando eu estou passando por alguma crise de depressão, a minha necessidade é de me isolar, é de ficar só, entendeu? E as pessoas não entendem isso e não querem me permitir isso, no caso, porque sabem que eu tenho depressão, porque isso não é bom para mim, porque isso só vai piorar o meu quadro. Então, as pessoas me ajudam a sair de casa, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que me envolver em experiências sociais, para que eu não me afunde na depressão. E eu digo para vocês, infelizmente, existe um alto índice de adolescentes e adultos com autismo que entram em depressão, né? E que, infelizmente, podem atentar contra a própria vida. Então, é uma questão que tem que ser vista com muito carinho. Porque, assim, querer se isolar, não querer contato humano, não querer se abraçar, não é uma decisão da pessoa com TEA. É um comportamento que responde a uma configuração de cérebro que leva essa pessoa até esse comportamento. Ou a uma circunstância que levou essa pessoa a responder desta maneira, como ela coloca aqui: baixa interação, baixo nível de resposta às interações sociais, por exemplo, né? Então, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: meu filho não gostava que eu abraçasse, mas eu abraçava. Inclusive, o Marcos Mion parece que fala um pouco disso. Não gostava, mas eu abraçava. E aí, com o tempo, a criança passou a ser mais receptiva àquele abraço. Então, assim, muitas famílias fazem o seguinte: não gosta de ser abraçado, não vou abraçar. Não gosta de estar com a gente, deixa ele lá no quarto, né, recluso. Gente, isso não é bom. Isso não é legal. Isso só vai agravar mais o estado dessa pessoa. Não se deve forçar, mas deve se motivar essa pessoa, de alguma maneira, a
a sair dessa condição de isolamento, de fobia social, né? Que é um pouco de fobia social. Porque, assim, da mesma forma que o cérebro a configuração de um cérebro leva a um determinado comportamento, um comportamento pode levar a uma plasticidade cerebral, a uma reconfiguração desse cérebro através da plasticidade cerebral. Eu vou falar para vocês um artigo que eu li há algum tempo atrás, de uma experiência que fizeram com um passarinho, tá bom? Esse passarinho ficou muito tempo preso numa gaiola. E aí, ele era monitorado, o cérebro dele era monitorado, né? Aí, depois de um certo tempo, esse passarinho foi colocado em liberdade. Imagina um passarinho viver uma vida preso e depois ter que aprender a viver num ambiente totalmente diferente, onde ele tinha que correr atrás do seu próprio alimento, onde ele teria que garantir a sua sobrevivência, num ambiente que para ele, a princípio, era muito inóspito, né? E o que acontece? Esse passarinho continuou sendo monitorado em liberdade, né? Quando recuperaram, depois de algum tempo, esse passarinho foi recuperado para avaliar o seu cérebro novamente, constataram que havia havido uma alteração no seu cérebro. Ou seja, ele tinha passado por um processo de plasticidade cerebral, ou seja, houve uma mudança no seu cérebro para melhor, né, em função das novas experiências que ele vivenciou, tá? Então, se isso acontece com o cérebro de um passarinho, o que pode acontecer com o cérebro de um ser humano, né? Então, eu sempre digo para as mães das crianças que eu atendo, eu sou sempre muito otimista, porque esse cérebro que está diante de mim, ele tem um enorme potencial. Mas é fundamental que eu acredite nisso. E eu acredito, gente, acredito mesmo, não falo da boca para fora. E eu digo para as mães sempre, mãezinha, você vai se surpreender com seu filho. E elas verdadeiramente se surpreendem. Então, gente, eu abri esse parênteses aqui para dizer essa questão mesmo, de que não existe uma relação de causa e efeito, por isso a gente tem que trazer isso para a nossa reflexão diária no contato das crianças com autismo. Ah, não gosta de ser abraçado? Deixa quieto. Não, gente. Se o nosso objetivo é que essa criança se torne mais sociável, que ela desenvolva suas habilidades sociais, a gente não vai deixar que ela fique isolada. A gente vai criar situações para que ela seja, para que ela se envolve mais, para que ela seja mais participativa, né, nas atividades sociais, primeiro dentro da família e posteriormente, né, fora. Mas, de um modo geral, os autistas, mesmo adultos, a gente percebe que eles são pessoas de poucos amigos, eles não gostam de multidões, né, eles convivem bem com a internet, porque eles não estão olhando no rosto, não estão olho a olho com ninguém, então eles ficam mais confortáveis na internet, mas no presencial é muito difícil para eles. Mas nada que eles não possam superar, né, para sobreviver. A questão da adaptação. Inteligência consiste em processo de adaptação. Seres humanos são pessoas inteligentes, né? Todos temos um nível de inteligência. Existem pelo menos 7 a 8 tipos de inteligência, conforme destacou Gardner na sua pesquisa sobre a teoria das múltiplas inteligências. Eu acho que vocês já devem saber a respeito disso. Então, ao longo de todo o capítulo 2, a Tempo vai mostrar assim, as limitações da ressonância do aparelho de ressonância magnética. Ela vai mostrar também que existe a possibilidade, nesse segundo capítulo, de se estabelecer um marcador biológico para o exame do autista, né, para examinar e fechar diagnóstico de autismo. A gente sabe que hoje ainda não existe um marcador biológico para o autismo, não se detecta autismo por nenhum exame, ou exame de sangue, ou de imagens de nenhum tipo. Muitas vezes o médico, quando ele começa a avaliar uma criança para posteriormente fechar um diagnóstico de autismo ou não, ele pede sim exames de ressonância para descartar uma epilepsia, por exemplo, para descartar uma doença que tenha marcador biológico, para ver se além daquele autismo existem outras comorbidades, tá bom? Então, é por isso que se pede exame. Então, não existe um exame ainda, mas a Tempo vê com muito otimismo que pesquisas com a ressonância magnética nuclear funcional podem levar futuramente a se elaborar um instrumento, né, que seja confiável para prever, né,
um diagnóstico de autismo, tá? Então, ela vai falando de todas as possibilidades, ela vai falando também das funções das várias áreas do cérebro. Inclusive, tem uma parte aqui que ela fala que é bem interessante para a gente entender que o cérebro humano, ele é um cérebro que ele funciona de forma integrada, entendeu? Então, por isso que é muito difícil você determinar a origem de um comportamento de forma assim, dentro do cérebro, você dizer, esta região específica, esse neurônio específico levou a esse comportamento, gerou essa situação, essa condição. Porque é tudo integrado. Então, assim, cada pessoa, cada ser humano, ele pode dar uma mesma resposta, né? Mas o caminho, o processo para ele expressar essa resposta pode ser diferente. Embora ele expresse uma mesma resposta, o processo de reflexão, de raciocínio dele segue outras vias, não necessariamente a mesma via de uma outra pessoa, né? Então, cada ser humano vai ter uma forma muito particular de expressar suas experiências e de se apropriar do conhecimento. Então, não temos cérebros, né, iguais, né? Eles certamente serão diferentes nas suas conexões, porque a nossa interação com o mundo, ela é muito particular, né? Eu venho de uma família específica, eu passei por determinadas experiências da infância, eu vivi em determinados lugares, tive contato com determinadas pessoas, isso é muito particular e isso vai trazer para mim experiências particulares que vão me levar a construir o conhecimento de uma forma específica. Então, não existe uma fórmula mágica, segue esse método e a criança, aprende. Não é tão simples assim, não é 1 mais 1 igual a 2, é complexo como o próprio cérebro é, né? E ela vai contando aqui uma parte que certamente ela estudou neuropsicologia, né, de Luria, porque ela traz um exemplo muito, muito parecido ao que o Luria trouxe sobre como a gente tem que pensar o cérebro, né? Ela diz o seguinte: quando eu falo sobre cérebro, muitas vezes emprego a analogia de um edifício de escritórios. Os funcionários nas diferentes partes do edifício têm áreas de especialização, mas trabalham em conjunto. Alguns departamentos trabalham mais próximos uns dos outros. Alguns departamentos são mais ativos que outros, dependendo da tarefa a cumprir. Mas no final do dia, eles se juntam para produzir um só produto. Um pensamento, uma ação, uma resposta. No topo do edifício fica o presidente, o córtex pré-frontal. Fica aqui, tá, gente? Foi a última região do cérebro a se formar. O córtex pré-frontal, porque reside no lobo frontal. E córtex porque faz parte do córtex cerebral, as diversas camadas de matéria cinzenta que formam a superfície exterior do cérebro. O córtex pré-frontal coordena a informação de outras partes do córtex, de modo que possam trabalhar em conjunto e realizar tarefas executivas, multitarefas, estratégias, inibição de impulsos, considerar múltiplas fontes de informação, consolidar diversas opções numa solução. Então, o cérebro, embora o nosso comportamento e a nossa resposta aos estímulos seja rápida, é uma metamorfose de coisas que acontecem dentro do nosso cérebro. Uma multiplicidade de conexões e com uma velocidade absurda, né? Não é só que são estímulos elétricos, né? Então, uma velocidade absurda, a velocidade da luz, diria assim. Então, cada experiência ela vai repercutir de um modo particular em cada sujeito, em função das suas experiências anteriores. Por isso que o processo de construção do conhecimento é considerado uma construção, porque nada se estabelece em cima do vazio, né? Tudo são estabelecidos, o conhecimento é estabelecido a partir de conexões, né? E tem que conectar com alguma coisa que faça sentido, que dê continuidade a esse pensamento, né? Que dê continuidade a essa percepção e essa forma, né, de perceber o mundo,
para que a gente tenha um pensamento coerente. Então, ela vai fazendo essa analogia, ela vai falando em particular no capítulo da função de cada região do cérebro, tá certo? Por isso que é difícil, como eu disse a vocês, determinar qual é a região que produz tal comportamento. Então, é muito complexo o estudo do cérebro. E, além disso, ela vai dizer o seguinte, sobre o que ela descobriu nesse processo, né? Ela descobriu, ela diz o seguinte: minhas amígdalas são maiores que o normal. O tamanho médio da amígdala das 3 pessoas do grupo de controle era 1,498 milímetros cúbicos. Minha amígdala esquerda tem 1.719 milímetros cúbicos, ou seja, a amígdala dela é maior. E a direita é ainda maior. Aí ela vai falando que a direita tem 1.829 milímetros cúbicos, que é 22% maior que o padrão. Como a amígdala é uma fonte importante no processamento do medo e outras emoções, este tamanho avantajado pode explicar minha ansiedade perene. Recordo das crises de pânico que me afetaram durante boa parte dos anos 70, e elas começam a fazer sentido de outro modo. Minhas amígdalas me dizem que tenho tudo a temer, inclusive o próprio temor. Gente, imagine o que é viver num mundo onde você tem dificuldade de decifrar o comportamento das pessoas, onde você tem dificuldade da linguagem compreensiva, né? Você não consegue interpretar a realidade que está à tua volta. Nós, seres humanos, que não temos o transtorno do autismo, nós conseguimos, e nós estamos sempre alerta, por uma questão de sobrevivência, ainda mais numa sociedade violenta quanto a nossa, a gente tem que estar sempre alerta, por uma questão de sobrevivência. Um dos primeiros sentidos a se formar em nós é esse, né? Essa percepção do perigo, né? E quando ela fala que a amígdala dela é maior que o normal, ela já disse num outro momento que a amígdala dela é como se fosse um nervo exposto. Imagina o teu dente com o nervo exposto. Na hora que toca uma broca, assim, é uma dor absurda. Então ela disse que é como se fosse um nervo exposto. Ela vive constantemente com medo. Ela dizia assim, quando ela estava na faculdade, num determinado momento ela fala, não me parece que foi nesse capítulo, mas é porque eu li o livro todo, né? Ela fala que quando ela estava na faculdade, ela não conseguia dormir quando abaixo da janela dela havia um grupo de pessoas conversando. Ela ficava cheia de medo, porque ela não sabia quem eram aquelas pessoas e qual era o propósito delas. Ela ficava muito amedrontada. Ela não conseguia dormir. Então, assim, a pessoa com autismo, todas essas disfunções que a gente percebe no comportamento da pessoa com autismo, ela tem uma razão de ser por trás disso. E pode ser muito medo, muita ansiedade pela dificuldade de interpretar uma realidade à nossa volta, né? De não entender, de não conseguir fazer uma leitura do comportamento das pessoas, né? E por não conseguir se comunicar também, né? De uma maneira funcional. E quando a gente lê sobre isso, e quando a Temple fala da sua experiência, a gente consegue se colocar um pouco no lugar da Temple e perceber, poxa, que coisa mais complicada e difícil. E daí a gente entende por que os autistas são tão esquisitos, são tão irritadiços às vezes, são tão nervosos, são tão ansiosos, porque existe todo esse medo por trás, né? Toda essa inquietação, toda essa ansiedade. Por isso que muitos precisam até tomar remédio antidepressivos, né? Porque tem que tratar. É como se eles estivessem vivendo um estresse constante, né? Diante das coisas que eles precisam vivenciar no dia a dia. Então, ela mesma fala que desde muito tempo ela começou a tomar antidepressivos. Ela começou a tomar a partir dos anos 80. A ansiedade tem estado sob controle a partir de então. No início, ela fala que provavelmente pelo bloqueio da forte reação do sistema nervoso simpático. A Temple, ela é muito assim, como é que posso dizer assim, nerd. Gente, sobre autismo, não recomendo outra pessoa.
porque ela fala, ela é uma cientista. Ela tem PhD em veterinária. Ela trabalha para Friboi, tá bom, gente? Ela trabalha para Friboi, e que é uma multinacional. Então, ela fala até muito honrada. Eu tenho um quadro meu, né, como é que chama? Daquele espaço que ela criou um espaço para abater os bois, né, com menor nível de estresse, né? Que ela sentiu o sofrimento dos animais e ela criou um sistema de manejo do gado para o abate que causasse menos estresse a esses animais. Então, ela trabalha para Friboi e ela fala que ela tem, né, esse sistema num quadro fixado numa parede dessa empresa. Então, ela fala isso com muito orgulho. Gente, eu vou parar por aqui a nossa leitura do 2º capítulo. Eu quero que vocês leiam o restante. É muito interessante. Estamos no YouTube, já tem meia hora que eu estou falando para vocês aqui a respeito. Esse capítulo é um pouco extenso, mas eu acredito que as partes mais importantes do capítulo eu destaquei para vocês. E depois, a tempo, por ser uma pessoa muito nerd, ela vai contar em detalhes, né, toda a história do surgimento dos exames de neuroimagens, toda a expectativa que se tem em relação a esses exames para fazer diagnósticos. E eu gostaria só de deixar aqui um alerta com relação ao que ela mesma faz esse alerta, né? Da necessidade de um diagnóstico precoce e as razões para isso. São importantes por quê? Porque intervir cedo, até mesmo no primeiro estágio da infância, quando o cérebro ainda é altamente suscetível a novas conexões, vai favorecer o melhor desenvolvimento desse sujeito. Então, diagnóstico precoce é importantíssimo por isso, né? Quanto mais cedo esse cérebro está ali, muito novinho, tão aberto à neuroplasticidade, né? Concentrar-se com mais precisão em certas áreas do cérebro, reabilitar as partes onde acham que podem ajudar e não perder tempo com partes irrecuperáveis. Então, ela acha assim, que é focar naquilo que há de potencial, né, de sujeito. Não focar tanto no déficit, mas focar nos pontos fortes, né? Porque quem sabe, né, gente, focando nesses pontos fortes, você possa recuperar em parte aquilo que pode parecer irrecuperável, né? Mas que ela coloca aqui, que é fundamental reabilitar as partes onde acham que podem ajudar e não perder tempo com partes irrecuperáveis. São palavras dela. Testar novas terapias e monitorar as existentes mais de perto. Gente, monitorar terapias é importante. Gente, nesse mercado do autismo tem de tudo, tá? Então é preciso vocês, por favor, não percam tempo com terapia que não está trazendo resultado. Que vocês não saem das suas casas, de tão longe para ir numa clínica de terapia para a criança ficar brincando, passando tempo, sabe? E a mãe tá lá fora achando que a criança tá tendo uma intervenção de qualidade, tá? Brincar é importante, é pela atividade lúdica, mas tem que ter um brincar funcional, um brincar com propósito. Tem que ter um plano de intervenção muito claro para que essa criança, para que a gente possa obter os resultados que são traçados nesse plano, tá bom? Então, cobrar um plano de intervenção das clínicas para se saber qual o objetivo nesse semestre, do que vai ser trabalhado nesse semestre com essa criança e que resultado se espera, tá bom? Os pais precisam participar desse processo, tá bom? Fazer o prognóstico caso a caso, de acordo com o paciente. Eu sempre faço para as minhas crianças os melhores prognósticos. E é isso, gente. Por hoje é só, tá bom? Eu espero que vocês continuem a leitura. E, por favor, deixem comentário aqui para mim. Me perguntem algo que talvez eu não tenha. Se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar. Eu respondo com todo amor e carinho, tá bom, gente? Mas, por favor, compartilhem esse vídeo, tá bom? Deem like. Já deu like, gente? Vou esperar você dar like. Só vou sair daqui quando você der o like. Já deu like? Oh, muito obrigada. Vocês são meus amores, tá? Amo vocês. Beijo.